Você está prestes a conhecer os bastidores sombrios de um espetáculo que nem sempre foi só alegria e diversão. Ao longo dos séculos, os circos encantaram multidões com mágicos, palhaços e acrobatas. Mas escondido por trás das lonas coloridas, havia algo muito mais perturbador. Pessoas com deformidades, distúrbios raros ou até mesmo traumas físicos eram exibidas como atrações bizarras. Hoje você vai descobrir as histórias verdadeiras de aberrações de circo que existiram de verdade e que foram tratadas como monstros, quando na verdade eram vítimas de uma sociedade que queria se entreter a qualquer custo. Não pule, porque o que você vai ver a seguir é inacreditável. Vamos voltar ao século XIX. Em 1842, nasceu Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante. Ele sofria de uma condição rara que deformou completamente seu rosto e membros. Por anos foi exposto em circos na Inglaterra como um espetáculo grotesco. Mas o que poucos sabem é que Joseph era extremamente educado e sensível. Quando foi acolhido por um médico, sua verdadeira humanidade veio à tona. A multidão viu um monstro, mas por trás da pele deformada havia uma alma gentil. Comenta aqui. Você acha que isso era entretenimento ou crueldade disfarçada? Em 1860, o Circo Barnum e Bailey dos Estados Unidos apresentou uma das atrações mais controversas, Charles Stratton, o general Tom Thumb. Com apenas 63 centímetros de altura, Charles começou a se apresentar ainda criança. Era treinado para dançar, cantar e desfilar com trajes de militar. O público o adorava, mas tudo aquilo era uma encenação moldada por adultos que queriam lucrar. Ele se casou com Lavinia Warren, também anã, num casamento exibido como se fosse um conto de fadas. Mas era mais um espetáculo controlado pelos donos do circo. Agora vamos até 1880, na Alemanha, onde nasceu Stefan Bibrowski, mais conhecido como Lionel. Ele sofria de hipertricose, uma condição que faz crescer pelos em todo o corpo. Seu rosto era completamente coberto por uma densa camada de pelos loiros. E ele foi levado para os Estados Unidos ainda jovem. Lá, passou anos se apresentando em circos como uma aberração, mas Lionel era poliglota educado e falava fluentemente 5 línguas. Era mais culto do que os donos que o exploravam. Incrível, não é? Entre 1920 e 1930, o Ringling Brothers and Barnum e Bailey Circus nos Estados Unidos da América levou aos palcos Slitzies, uma figura que até hoje gera debates. Ele tinha microcefalia e atraso cognitivo, mas era carismático e encantava plateias. No entanto, era exibido com rótulos cruéis, como o Elo Perdido ou o Bebê Macaco. Schlitzie foi um dos mais famosos do chamado Freak Show e teve sua vida eternizada no filme Cult Freaks, do 1932. Mas o que ninguém contava é que Schlitzie era apenas uma pessoa inocente, colocada em uma posição que jamais deveria ter existido. Você já ouviu falar das Irmãs Siamesas? Em 1811, nasceram na Tailândia Chang e Eng Bunker. Eles se tornaram mundialmente conhecidos como os primeiros gêmeos siameses exibidos em circos. Eram ligados pelo fígado e se apresentaram por anos nos Estados Unidos da América como aberrações vivas. Depois de ganharem dinheiro, compraram uma fazenda e se casaram com 2 irmãs, tendo mais de 20 filhos. Mesmo assim, continuaram sendo lembrados apenas como espetáculo. Eles viveram uma vida comum, mas a fama os marcou para sempre como monstros. Avançamos para 1930, quando Daisy e Violet Hilton se tornaram estrelas nos Estados Unidos. Também gêmeas siamesas, elas eram ligadas pela região do quadril. Começaram a se apresentar ainda bebês, obrigadas por seus tutores. Quando adultas, ganharam fama em shows de variedades, tocaram instrumentos e até atuaram em filmes. Mas por trás da fama havia tristeza. Nunca tiveram autonomia real. E mesmo sendo talentosas, eram sempre tratadas como 2 em 1 sem direito à individualidade. Em 1940, Grady Stiles Jr. ficou conhecido como Lobster Boy por causa de uma condição genética chamada ectrodactília, que dava às mãos e pés um aspecto de pinça de lagosta. Ele fazia parte de uma família de artistas circenses e trabalhou no circo desde jovem. Mas a fama teve um custo. Grady se envolveu com álcool, violência e acabou preso por assassinato. Sua história mistura tragédia, fama e abandono, e mostra como as pressões dos freak shows afetavam profundamente as vidas das pessoas que se apresentavam neles. Outra figura marcante foi Ella Harper, a garota camelo. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, ela nasceu com uma condição chamada genu recurvatum, que fazia com que seus joelhos se curvassem para trás, forçando-a a andar com as mãos. Por conta disso, foi contratada como atração principal do circo Nickel Plate Show em 1886, embora tenha sido muito popular. Ela deixou o circo cedo e desapareceu da mídia. Pouco se sabe sobre sua vida depois disso. Teria finalmente conseguido viver longe dos olhares invasivos. Na Alemanha, durante a década de 1920, um homem chamado Klaus Heller ficou famoso como o Homem Tatuado. Ele cobriu 98% do corpo com tatuagens de cenas bíblicas e criaturas demoníacas.
Era uma mistura de fé e horror. Se apresentava em Berlim em circos independentes que surgiram no pós-guerra. Era considerado uma aberração por escolha. Mas sua história revela que ele usou a arte como forma de protesto e sobrevivência em tempos difíceis. E aí, isso ainda seria considerado uma aberração? Por fim, não podemos esquecer de Annie Jones, conhecida como a Mulher Barbada. Começou a se apresentar aos 9 meses de idade nos Estados Unidos pelo circo de P.T. Barnum. Annie cresceu no meio do freak show, sendo exibida como um ser meio mulher, meio homem por conta de sua barba, mas ao crescer, ela lutou contra os rótulos e passou a defender o fim das exposições humilhantes. Annie foi uma das primeiras artistas de circo a levantar a voz contra os abusos, uma verdadeira heroína invisível da história circense. Essas são apenas algumas das dezenas de histórias escondidas atrás das lonas dos circos ao redor do mundo. Pessoas reais com sentimentos, sonhos e medos, que foram transformadas em atrações por causa de suas diferenças. Você acha que esse tipo de entretenimento foi apenas reflexo do seu tempo? Ou será que ainda hoje existem espetáculos que exploram o sofrimento alheio disfarçado de diversão? Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se esse vídeo te impactou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, se inscreve no canal e ativa o sininho. E por favor, compartilha com alguém que precisa conhecer o outro lado dessa história. Até o próximo vídeo.